A Ciência e Cultura é a mais antiga revista de divulgação científica no Brasil em circulação contínua, deve ser uma das mais antigas do mundo, e ela é um orgulho para a SBPC, como sua criadora. A linha editorial da revista buscou contribuir sempre para o debate de grandes temas científicos e culturais da atualidade e atrair a atenção, principalmente das novas gerações de pesquisadores em formação, para uma reflexão crítica e continuada e sistemática sobre tais temas. A história da ciência e cultura está, portanto, comprometida desde a origem com essa questão da ciência e cultura e com a chave desse processo todo, que é a comunicação da ciência. É óbvio que eu acho que a Ciência e Cultura é uma revista muito importante e que tem de prosseguir, se renovar, etc. A revista, como se sabe, foi criada praticamente no ano seguinte à criação da SBPC, e com uma série, um grupo de pesquisadores, de intelectuais, sob a liderança do José Reis, não é? Que foi o primeiro editor e seria editor da revista em 2 períodos. Ela surge em 49 e é o canal de expressão, de ligação da SBPC com a sociedade brasileira. E tinha esse papel, eu acho que muito, de organizar também a comunidade, ajudar a organizar a comunidade científica brasileira naquele momento incipiente, fortalecer a SBPC, trazer debates e discussões de temas importantes para a ciência e para a educação brasileira, e também atingir um público, né, o público interno da comunidade científica mais ampla. E a revista, desde o início, quando se lê, digamos, o editorial do primeiro número, se vê claramente que o nome da revista fazia totalmente jus aos propósitos com que ela foi criada. Isto é, a ideia não só de associar ciência e cultura, mas de trabalhar sempre no sentido de mostrar que a ciência é um fenômeno cultural dos mais importantes na sociedade. Então, quando ela surge com o belo nome de Ciência e Cultura, ela não é só de ciência, ela também trata da cultura. E com isso, ela celebra um espaço dentro de uma comunidade brasileira que é bem menor do que a atual. Então, a publicação da nossa revista em 1950, como era? Era papel, preto e branco, encadernação de revista. Hoje nem mais o suporte material do papel a gente tem. A gente está em outro mundo, um mundo que foi passando pela internet e que representou mudanças muito rápidas. E já há alguns anos eram discutidas na diretoria e no conselho da SBPC estratégias para se ampliar o alcance e o impacto da ciência e cultura na sociedade e adaptá-la de forma mais adequada aos novos tempos da internet e das comunicações digitalizadas.
ela passou por diferentes fases, não é? E essas fases todas não deixaram, de algum modo, de enfatizar essa relação fundamental entre ciência e sociedade, entre ciência e cultura, entre cultura e ciência, isto é, todos os aspectos que dizem respeito a essa questão-chave, que é o desenvolvimento da cultura científica. Agora, mais recentemente, em 2021, quando eu estava na presidência da SPC, nós discutimos bastante uma reestruturação, que com os novos tempos, o custo da revista caro, né, manter uma revista com esse caráter não é trivial, a possibilidade da gente fazer uma revista que, e também as revistas e livros no meio em papel, na comunidade científica e entre os jovens, caiu muito o uso deles, né? Então, as grandes revistas, as revistas, inclusive científicas, quase todas elas, com algumas exceções, passaram a ser fundamentalmente digitais, ou quase só digitais. Algumas poucas ainda mantêm impressão. Então, nós discutimos que a Ciência e Cultura deveria ser mudada e se transformar numa revista digital, que aí a SBC poderia fazer com mais condições, e ela abre novos horizontes. Foi, então, elaborada uma nova proposta editorial visando justamente desenvolver uma versão digital para a Ciência e Cultura, com o objetivo de ampliar o seu público leitor e seu impacto na sociedade brasileira, estimular uma maior proximidade e interação entre ciência e cultura, integrar essa revista com outras ações da SBPC e buscar fazer com que ela se constitua também em uma rede ampla de divulgação científica. A ideia é que ele possibilitasse a divulgação de conteúdos selecionados de temas de ciência e cultura em diversos formatos, como textos, imagens, vídeos, podcasts, infográficos, etc., e possibilitar também uma intensa difusão dos conteúdos da revista nas redes sociais. Então, nós temos hoje uma revista bonita, uma revista que captura a atenção do seu público. Isso é muito bom. A SBPC sempre teve um papel fundamental nessa questão da divulgação, da popularização, não é? Da difusão da ciência, com o grande evento nacional de todos os anos, não é? Com as várias iniciativas regionais, com a publicação do Ciência Hoje, tá? E com a publicação da Ciência e Cultura. A ciência hoje é necessária para enfrentar os grandes problemas do mundo, mudança climática, alimentação, melhoria da qualidade de vida, etc, etc, etc. Saúde das pessoas, epidemia, tudo. Ela é absolutamente necessária, mas ela pode não ser suficiente. Se ela for utilizada para resolver esses problemas para valer, ela vai ajudar enormemente. Ela é indispensável. Mas tem decisões políticas e de organização social que também presidem como a ciência é utilizada. A gente está usando esses meios para difundir, mas não é trivial você pegar uma revista que tem um caráter interdisciplinar e que tem de apresentar a ciência também de uma maneira qualificada, com evidência, com dados, com razões, com estudos, expressar isso para a sociedade. Não é, obviamente, fácil fazer uma divulgação científica com qualidade que atinja as pessoas. A divulgação científica pode possibilitar uma maior aproximação da ciência com a sociedade. A ciência tem que ouvir também as demandas da sociedade, não apenas ofertar resultados científicos. Ela tem também que incorporar novos atores da definição e na avaliação das pesquisas. No nosso caso, porém, nós estamos tentando comunicar para leigos. E essa é uma vantagem fantástica. Porque, vejam, leigos,
nós somos milhares de cientistas no Brasil. Dessa grande quantidade de cientistas, todos são leigos, e todos são leigos em todos os assuntos que não são da sua especialidade. Então, de um movimento muito fechado, a ciência falando com a ciência falando com os especialistas, e a ciência passando, não é, para a sua atividade de comunicação nos cursos de graduação e de ensino da ciência, não é? Tanto adquirindo, digamos assim, não é, na linguagem, elementos didáticos fundamentais, a ciência passando para suas atividades de comunicação no nível dos acontecimentos, não é, de formação, digamos assim, do amador da ciência, daquele que não é cientista, mas que ama a ciência, então, portanto, amador no duplo sentido, de não profissional e de amoroso da ciência, até a comunicação propriamente ampla da ciência com a sociedade, em que o papel da divulgação científica é fundamental. A revista e prestou um papel muito significativo para a organização da ciência brasileira. Faz parte também da divulgação científica a discussão da ciência brasileira, dos grandes debates, dos problemas, das dificuldades. E a Ciência e Cultura, por exemplo, noticiou a criação do CNPq, a criação do CBPF, a criação do INPA. Então, ela carrega uma história da institucionalização da ciência brasileira. Esse fenômeno, ele foi acentuando, digamos, a importância não só da comunicação da ciência, mas da comunicação institucionalizada da ciência, não é? Com a formação de especialistas, com a formação de competências, digamos, da área, e tudo isso foi criando, digamos assim, um lastro, não é, de massa crítica capaz de atuar e funcionar, né, dentro deste objetivo, que é o da divulgação científica, e atuando, portanto, com a consciência do fenômeno maior da cultura científica, que é tão determinante nas nossas vidas e das sociedades contemporâneas. Eu acho que no Brasil a população da ciência tem de ter os espaços de ciência, os museus de ciência, os planetários, tem de ter as pessoas, melhorar, ter laboratório nas escolas e tudo isso. Tem de ter eventos nas ruas, onde as pessoas estão, nas praças. A ciência tem de estar presente junto à cultura popular, ao carnaval, à literatura, ao cinema, ao teatro, tudo isso. A gente tem de usar todos os meios e ir onde as pessoas estão para mostrar que a ciência está cada vez mais conectada com a vida delas. Quanto mais também for divulgados os resultados da ciência, como eu já disse, mais a ciência se torna legítima e mais reconhecida pela própria população, que vai exigir mais da ciência. E aí eu acho que os decisores governamentais também vão se preocupar em dar mais recursos. Quando a sociedade começar a cobrar mais, eu acho que o próprio governo se preocupará mais com essa questão. Eu acho que os desafios são imensos. Eu acho que o Brasil teve uma política até agora incipiente na área da divulgação científica e na popularização da ciência, que tem de ser muito mais, e tem de melhorar muito a educação científica na base, né? Que é uma questão que a Ciência e Cultura sempre levantou também. É da maior importância comemorar esses 75 anos, pois a divulgação da ciência e da cultura não tem sido sempre fácil, diante da instabilidade de recursos para essas áreas no nosso país, quer dizer, ciência e cultura. Com uma divulgação sistemática e qualificada, podemos contribuir para uma formação melhor de nossos pesquisadores, para uma maior valorização da ciência e da cultura e para uma maior consolidação da nossa democracia.
segunda metade do decênio, não é, que vai de 2010 a 2020, em que nós assistimos o recrudescimento de movimentos negacionistas, de movimentos de ultradireita que estavam e continuam empenhados internacionalmente, não é, numa ação deletéria que visa exatamente a diminuir, digamos, depauperar, a ultrajar, não é, a desmoralizar mesmo, não é, as instituições de um modo geral, inclusive a instituição maior que é a da democracia, e, obviamente, diminuir, minar, não é, e destruir, eu diria, a confiança da sociedade, da população, não é, nos organismos internacionais e nas ações voltadas para as políticas públicas baseadas no conhecimento científico. Nós precisamos de uma atenção muito grande para essa onda de fake news, que é enorme. O que é fake news? Fake news é mentira em escala industrial, com finalidades antiéticas, com finalidades de monetização. A fake news é mentira sistemática, muitas vezes enviada em gigantesca quantidade para muitos destinatários, e isso tudo é muito perigoso. A ultradireita está aí empenhada em agir no sentido de confirmar esse negacionismo, e as ações terroristas de anti-informação, contra-informação, a desinformação da população estão cada vez mais fortes e mais articuladas no cenário internacional. Eu acho que esse enfrentamento para essas dificuldades que hoje se apontam de fake news, de negacionismo, etc., de contra a ciência, eu acho que não tem muito remédio a não ser dos antídotos da base, que é você fazer educação científica desde a escola fundamental adequada para as pessoas saberem o que é ciência, ter a percepção do que é uma investigação, com suas vantagens, com suas maravilhas, com suas limitações, com seus erros, que a ciência é isso. Então as pessoas vão entender o que é a ciência praticando um pouco disso. E tudo isso tem a ver muito com a ciência. Não só os conteúdos científicos que se apresentam como falsos, mas com uma espécie de endosso científico aparente, mas também os conteúdos mentirosos, francamente. Cloroquina. Cloroquina foi disseminada por uma ação de governo no Brasil, lastimada. Então, aí, são afirmações não científicas, anticientíficas, que a gente tem que corrigir, que custam vidas. O Brasil teria tido, pela proporção mundial, menos de 200 mil mortos da Covid. Teve 711 mil. Quer dizer, 520 mil vidas a mais a deplorar por causa da falta de políticas de contenção. E aí a ciência é uma questão de vida ou morte, literalmente. A comunicação pública da ciência é um dos pilares da democracia, pois sem o conhecimento do que a ciência está realizando, os diferentes atores sociais não têm como demandar a ciência. Mas para que a sociedade demande a ciência, é preciso que ela tenha conhecimento do que está sendo feito, inclusive dos procedimentos. Eu digo sempre, não é apenas necessário que você chegue na televisão, é importante que você diga que a descoberta da vacina aconteceu tal, mas é importante também mostrar como isso aconteceu, os procedimentos, para que haja uma maior valorização da ciência. Eu acho que as nossas instituições deviam criar, inclusive, algumas tentaram fazer isso, a própria SPC, né, fazer mecanismos de das pessoas poderem checar a informação e consultar informações de qualidade. Somos leigos, então a comunicação científica não é só para quem não é cientista. O cientista precisa. É o papel da reunião anual da SPPC. A nossa revista está muito alinhada com esse papel. Então, o papel da divulgação é chave, ele é fundamental e ele é, eu diria, essencial.
Se no século passado a ciência falou para a sociedade, nesse século a sociedade tem que falar para a ciência. Eu acho que a gente pode apostar em envolver mais gente, fazer uma participação mais social dentro da própria revista, tentar trazer o pessoal de cultura e continuar abordando com ousadia os grandes temas nacionais.